Hoje o nosso papo é sobre algo gigantesco, a maior transformação no jeito como o mundo gera e consome energia em mais de 100 anos. Pode parecer um exagero, né? Mas a realidade é essa. Estamos no meio de uma daquelas mudanças que só acontecem uma vez por século, algo tão grande quanto a chegada do carvão ou do petróleo. Essa é a pergunta de $1 milhão. E para responder, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para uma disputa entre dois gênios que definiu o mundo como a gente conhece. Para entender a revolução de agora, primeiro vamos ver como a rede elétrica foi construída. A gente nem pensa nisso, mas a tomada na parede não surgiu do nada. O sistema que alimenta ela foi, na verdade, o grande vencedor de uma verdadeira batalha tecnológica. E essa decisão tomada lá no século XIX acabou moldando todo o nosso jeito de viver no século XX. A nossa história com energia é feita de grandes viradas de chave. A primeira revolução industrial, por exemplo, rodava a carvão. Depois veio a segunda, com o petróleo e a eletricidade, abrindo um mundo de possibilidades. Mas foi bem no finalzinho do século XIX que o jogo foi decidido. De um lado, a gente tinha o Thomas Edison. Ele defendia a corrente contínua, um modelo mais local, mais descentralizado, só que com um problema sério. A energia não viajava longe. Do outro lado, Nikola Tesla, com a corrente alternada, que podia ser levada para centenas de quilômetros sem grandes perdas. Eram duas visões de mundo totalmente opostas. E o resto é história, né? A visão do Tesla ganhou de lavada. A ideia de gerar energia num lugar e poder usar ela muito, mas muito longe, isso foi revolucionário. E essa vitória definiu o modelo que usamos até hoje. Então, o sistema funciona basicamente como uma rua de mão única. A energia nasce em usinas gigantes, viaja por quilômetros em linhas de transmissão, é distribuída e lá na ponta chega para o consumidor. E nesse modelo, o papel de quem consome é só esse: receber a energia. Simples, linear e funcionou por mais de um século. Só que agora, o jogo virou. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente está saindo daquela rua de mão única e entrando no que parece mais uma superestrada inteligente, cheia de vias onde a energia e a informação correm para todos os lados. A grande estrela dessa revolução tem um nome meio técnico: Recursos Energéticos Distribuídos, ou REDS. Mas a ideia por trás é bem simples: gerar e guardar energia bem pertinho de onde ela vai ser usada. E isso muda tudo, porque quem antes só consumia, agora também pode produzir. Mas o que são esses REDS na prática? Bom, são coisas que a gente já vê por aí e cada vez mais. Painéis solares no telhado de casa, baterias que guardam energia e até os carros elétricos, que não só consomem energia para rodar, mas também podem devolver o excesso para a rede. E o mais incrível é ver como a rede elétrica inteira se reinventa com isso. A geração de energia não vem mais só de um lugar, ela é espalhada, diversa, a energia flui nos dois sentidos e as pessoas deixam de ser só consumidoras para virarem prosumidores, ou seja, produzem e consomem ao mesmo tempo, podendo até guardar energia em casa para usar depois ou vender. Mas fica a pergunta: por que agora? Por que essa explosão toda bem neste momento? A resposta está na combinação de duas forças muito poderosas. De um lado, tem uma força que nos empurra para a mudança: a urgência do clima. A ciência já deixou bem claro o impacto dos combustíveis fósseis, e essa consciência global criou uma pressão enorme por alternativas mais limpas e sustentáveis. E do outro lado, tem uma força que nos puxa, e essa é econômica. Olha só que interessante. Enquanto a pressão para mudar aumentava, o custo das tecnologias limpas simplesmente despencou. A energia solar ficou 60% mais barata em questão de 6 anos. As baterias, a mesma coisa. De repente, mudar não era só uma necessidade, passou a ser um bom negócio. E olha que ninguém se engane achando que isso é papo de futuro. Não é. Já é o presente. Desde 2016, a energia solar é a campeã mundial. Mais capacidade solar foi instalada no mundo do que carvão, gás ou qualquer outra fonte. A transição já está a todo vapor. Ok, já entendemos o passado e o presente. Mas e o futuro? O que essa transformação toda significa na prática? É aqui que a conversa fica mais interessante ainda. Imagina só, não é mais sobre colocar um painel solar no telhado. É o próprio telhado sendo o painel. A janela, a parede do prédio, tudo gerando energia. A geração elétrica se torna parte da arquitetura de um jeito quase invisível. Isso já existe e se chama BIPV. Tudo isso, claro, cria uma economia totalmente nova. Para países como o Brasil, com um potencial solar e eólico absurdo, a oportunidade de liderar é gigantesca. Para as empresas, novos mercados de bilhões de dólares estão surgindo. E para as pessoas comuns, significa mais controle sobre a conta de luz e, quem sabe, até uma nova fonte de renda. Essa frase aqui, ela amarra tudo.
É a imagem de um futuro onde a energia é muito mais local, mais comunitária, é o oposto do modelo centralizado e distante que a gente herdou lá do século XX. Então, para fechar, fica essa provocação no ar. Juntando geração de energia em casa, baterias para armazenar e sistemas inteligentes para gerenciar tudo isso, será que a casa do futuro não vai ser só um lugar para morar, mas também a nossa própria usina de energia? O futuro, ao que parece, já bateu na nossa porta.